Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade de nosso Deus e nosso Pai. Amém? Essa é, esse é o desejo do meu coração aos irmãos, que o Senhor resgate a sua vida para uma nova vida em Cristo Jesus. Algo sobrenatural está para acontecer, algo sobrenatural Deus está fazendo, e são todos os dias que levantamos da cama, nós percebemos e sentimos a vontade de Deus sobre nós. Eu dei essa palavra para começar essa oração, e eu quero colocar que essa semana nós estaremos meditando em Salmo 121. Um salmo muito conhecido dos irmãos, mas eu quero meditar mais profundamente nesse salmo, olhando para ele o nosso comportamento nos dias que se seguem. Nós vamos domingo para a igreja, ali nós meditamos, ali nós recebemos uma carga espiritual para seguir mais confiante, para renovar a nossa fé. E eu percebo que muitos de nós, irmãos, não recebemos, não mantemos essa carga de fé, essa carga de amor que Deus derrama sobre nós no culto de domingo. Então, eu trouxe esse salmo para a sua meditação, e todas as vezes que você for à palavra e lê-lo ao longo da semana, e alguma coisa se levantar contra você, você saberá a forma que você deve conduzir a sua vida. Eu sou a pastora Cristiane e eu estou aqui para que juntos possamos transformar as nossas vidas. E é na meditação da palavra, e é na consagração ao Senhor e na oração diária. Durante muito tempo, eu orei sozinha e tive muita resposta do Senhor. Meu quarto de oração, as minhas orações, os meus cadernos de oração. Mas quando veio a internet, eu entendi que eu poderia ter mais. Então, quando nós nos unimos aqui em fé em oração, é potencializado no mundo espiritual tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nós. Algo mais de Deus. Potencializa essa graça e esse amor, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu procuro viver de acordo com a palavra e não trago nada aqui que eu não tenha vivido, experimentado de Deus, porque seria algo superficial se não fosse verdadeiro. Seria algo até desleal e não convém. Então, em nome de Jesus, hoje a meditação da palavra ela é um pouco profunda, mas eu quero que você compreenda que hoje você vai sair segurando a mão de Deus desse vídeo. Amém? Vamos orar para iniciar esse trabalho? Em nome de Jesus, Pai, eu quero continuar na oração diante da Tua presença, pedindo que os céus se abram sobre nós. Estou aqui com os meus irmãos e irmãs, orando e meditando na Sua palavra. É a Sua palavra, Pai, que se derrama sobre nós. É o Seu mover, é a Sua vontade, é a ação do Senhor, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja presente no dia de hoje, esteja presente na nossa vida, na nossa casa. Haja como a Sua vontade, haja com a Sua vontade o Seu querer sobre nós, em nome de Jesus. Eu peço uma proteção especial sobre a nossa família, sobre nós, porque eu sei, Senhor, quando nós procuramos fazer a Tua vontade e nos derramamos diante de Ti, o inimigo quer fazer algo para acabar com essa entrega, acabar com essa oração. Mas eu sei que ele já é um derrotado e ele perdeu, porque o Senhor é o nome que está sobre todo o nome, Jesus Cristo. E é nesse nome que nós confiamos e acreditamos que haverá um livramento, haverá uma redoma que o Senhor está colocando ao nosso redor com os teus anjos, com as hostes celestiais, para lutar a nosso favor. Por isso eu acesso o mundo espiritual hoje, pedindo a sua proteção,
a sua unção, pedindo as armaduras espirituais para adentrar nesse mundo espiritual de trevas e guerrear verdadeiramente contra aquele que está contra nós. Porque entendemos e confiamos que não é contra carne e sangue, mas contra todas essas hostes espirituais da maldade. Por isso eu posso contemplar uma guerra espiritual, aonde eu sei que o nosso general, ele vai sempre vencer sobre todo o mal, em nome de Jesus. Pai, eu bem sei também que as trevas não lidam bem com a luz. Então, onde nós formos, Pai, que a luz incandescente do Senhor vá na frente. E quando pisarmos nesse lugar, aonde tiver trevas, vai bater de retirada no nome de Jesus. Pai, haja também uma purificação dos ambientes a quais nós estamos. Por isso entendemos que nem todos os lugares convém que estejamos. Acreditamos e confiamos, Senhor, que o Senhor nos colocará nas mesas corretas e nos lugares corretos. Nos colocará na posição designada por Ti para poder ser, Senhor, nesse tempo, uma voz. Ser nesse tempo, Pai, um canal de transformação de vidas e corações. Ah, Senhor, toca com a mente dos meus irmãos. Toca com teu poder, Senhor, com a tua ministração. Haja uma transformação completa e total da mente, das vontades, para que o Senhor possa se manifestar naquilo que eles fazem, para que a prosperidade que o Senhor sonhou para nós, ela venha verdadeiramente aflorar. Senhor Deus, quando olhamos para os montes, é de lá que sabemos que vem o nosso socorro. Mas não é só sobre os montes, mas nós olhamos para o terceiro céu, acima do céu e da terra, acima de qualquer coisa criada por tuas mãos, porque olhamos para ti, Pai, e o Senhor está na região celestial, num lugar muito acima que podemos sonhar ou imaginar. Senhor Deus, eu bem sei aonde fica este lugar. Senhor, muito obrigada pelas vezes que eu já visitei. E eu sei, Senhor, que um dia estaremos todos neste lugar. Todos aqueles que acreditam e confiam na tua palavra. Em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor venha com poder e majestade, decretando a justiça e a salvação. Por isso agora, Pai, eu peço com todo amor que há dentro do meu coração, que pessoas sejam tocadas, sejam transformadas e elas verdadeiramente, Pai, possam se converter de vossos corações maldosos e endurecidos, porque aonde o Senhor entra, existe uma transformação. A luz do Senhor vai destruir toda a maldade que existe no coração, em nome de Jesus. Haja cura, restauração. Alinha as emoções desses todos que estão ouvindo essa oração, para serem tocados e ministrados com teu poder e com a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, que estejamos nos lugares certos, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Prepara por essa semana, esse mês, esse ano, toda a nossa agenda, eu coloco em tuas mãos. Todos os trabalhos que nós necessitamos fazer em teu nome, seja coroado com a tua consagração e com a tua unção. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, o inimigo não tenha poder de tocar nessas agendas, que todos os encontros já planejados para acontecer sejam visitados por ti, Pai. E o Senhor faça morada nesses encontros, porque eu sei que o Senhor já preparou todos eles no mundo espiritual, na região celestial. Todos eles já estão na eternidade para que possamos vivê-los e ser verdadeiramente engrandecidos contigo, em nome de Jesus. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, obrigado por ter enviado o teu Filho e através dele possamos ter uma comunhão maior contigo. Amém e amém. Amém? Que delícia a presença do Senhor. Eu já posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Os céus estão abertos para que nós possamos conversar com o papai. E não é conversa de lamúria. Não chegamos na presença do papai para ficar chorando coisas que não é para nós. O Senhor fala, já tirei, filho, não adianta ficar chorando. Não é mais para você. Então nós temos que buscar em Deus o que é para nós.
Se aquilo que Deus tirou não é mais para nós, o que é? Hoje eu quero colocar essa pergunta no seu coração. Você não tem mais que chorar por um algo que se perdeu, mas você tem que agora começar a orar para aquilo que o Senhor vai colocar no lugar aonde está esse buraco da perda. Amém? De repente você perdeu um ente querido, mas Deus, através da morte ou da vida dessa pessoa, Deus deixou uma lição, Deus deixou uma mensagem. E que mensagem você tem para falar? Eu tenho algo para falar do meu pai. Eu tenho para falar do meu pai, ele era um visionário. Ele é um homem que via além do tempo dele. Então, ele deixou um legado no meu coração de ver coisas que nem todas as pessoas veem. O que essa pessoa amada que se partiu da sua vida, ela deixou de legado? Não adianta chegar na presença do Senhor chorando com o seu luto. O que adianta agora é falar, Senhor, está doendo a falta, mas o que o Senhor quer me ensinar com essa falta? Com essa saudade que eu sinto todos os dias. O Senhor quer ensinar algo, o Senhor quer que eu fale algo. Nós somos instrumento de Deus nessa terra. Você tem que falar as coisas que o Senhor pede para você falar, porque você vai estar instruindo e capacitando uma nova geração, ou alguém mesmo que pode não ser, pode ser da mesma geração que a sua, mas haverá uma. Eu não quero falar energia, mas é uma energia, né? Mas haverá uma unção naquele lugar onde você estiver falando sobre aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Essa unção, ela vai crescer e se fortalecer. E pessoas no seu luto, na sua tristeza, e como você está levando isso de uma maneira a Deus, se fortalecendo, é o que vai fazer a outra também se fortalecer. Às vezes a pessoa está caindo por tão pouco, por tão menos do que uma morte de uma pessoa, ou às vezes está caindo por falta de emprego. Eu não sei o que está fazendo as pessoas caírem hoje, no dia de hoje. Não sei exatamente, mas Deus sabe, e sabe que está usando a minha vida e a sua vida para erguer alguém que está caído. Às vezes você não sabe que aquela pessoa está caída. Há um estudo que eu ando lendo muito sobre estudos de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Há um estudo que a maioria não demonstra, né? A grande maioria, não lembro a porcentagem agora, eu não quero errar, mas uma grande maioria dos suicídios que ocorrem, as pessoas não demonstraram que estavam com depressão, que estavam necessitadas de uma mão. Então, deixa o Senhor te usar. Às vezes você não sabe por que você está falando, mas a pessoa sabe porque está ouvindo. Então deixa ele te usar. Para de ser usado pelo inimigo. E você que está com essa dor bem no meio das costas, seja repreendido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Repreenda agora essa dor nas suas costas. Amém? Cai por terra. Esse peso que você tem carregado peso além da conta. O fardo de Deus é leve, amém? Ele é suave. As coisas de Deus não traz peso e nem acrescenta dor alguma. Então, se a gente está com muita dor, peso para levar a palavra, é porque ou está levando a palavra no lugar errado. Por que lugar errado, pastora? As pessoas às vezes ali não estão preparadas para ouvir. Então, o Senhor não quer que você fale disso agora. Talvez você falar dos seus testemunhos seja muito mais produtivo e alcance mais vidas do que você falar da palavra de Deus. Parece até antagônico, mas através de falar dos seus testemunhos e o que Deus fez na sua vida, você vai estar falando da palavra também, porque é algo que você crê, que o Senhor transformou e vai continuar transformando. Então, esses são exemplos que eu quero falar hoje para você, para que você haja de uma forma diferente. Nós tocamos as pessoas com os comportamentos que a gente tem. Então, eu fui estudar comportamento e hoje eu sou uma especialista. Por quê? Porque eu percebi
que grande parte das pessoas sofrem por conta de comportamentos errados que ela tem, em momentos errados, falar na hora errada, da forma errada, para a pessoa errada. Então, quando você faz um alinhamento e você começa a abrir os seus olhos, a trazer luz para dentro da sua mente, você começa a entender as coisas e você saber que não é nem o momento e nem as pessoas para falar o que você está falando, mas tem outras coisas que estão em você, que Deus levou você aí para falar, entende? Não quer dizer que o Senhor não quer te usar, quer dizer que não é dessa maneira, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Então, Ele vai te colocar, sim, em lugares com pessoas inusitadas. Eu já tive mesas de pessoas riquíssimas e já tive mesas de pessoas humildes, mas assim, é, simples, né? Pessoas simples. Nem sempre a pessoa humilde, ela é simples. Tem muitas pessoas riquíssimas, humildes de coração. E é isso que o Senhor quer. Mas mesas de pessoas simples, de não ter realmente para o mês. E teve mesas que eu sentei que a pessoa pode comprar uma Porsche, pode comprar uma Ferrari se ela quiser. Ela tem muito dinheiro. Então, não importa, o que importa é você ter a integridade, a ética que o Senhor te ensinou a ter. E se você não conquistou ainda essa ética, essa maneira de falar, amado, passou do tempo de você fazer algo para você. E às vezes é realmente participar de uma palestra, participar de um curso, participar de uma imersão, de uma mentoria. Eu não sei o que você vai precisar, mas quem já estudou sabe e pode te ajudar. Entende? Então, eu quero ligar a palavra de Deus com coisas práticas do nosso dia. A gente lê a palavra como se ela estivesse lá, 4.000 anos distante de nós, e como se aquele mundo não fosse o nosso mundo. Mas o Senhor deixou a palavra para impactar, não importa o povo, não importa a raça, mas importa o credo. E o credo é crer e confiar que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Salvador e nosso único Senhor. Então, quando você crê isso, a palavra abre para você, mas não é para você só ler, a palavra é para você viver. E aí você compreende ela e passa a viver dela todos os dias. Não é fácil, não é, mas ninguém falou que era. Não é impossível? Também não é, porque o impossível fica para Deus e o possível Ele deixa a gente fazer. Então, nós somos mais que vencedores. Então, você vai vencer esse dia, você vai vencer essa derrota, você vai vencer essa aflição, você vai vencer essa dificuldade. Às vezes você está no fundo do poço, mas sabe o que é bom? Não tem mais para onde cair. É daí para cima. Agora você pode impulsionar e subir de pouco em pouco ou subir de uma vez, como se fosse um foguete. Não importa, mas agora é só subir. Dê esse passo. Se escore nas paredes e comece a subir, sai da lama, tira a sua cabeça. Existe um Deus, existe alguém que quer estar contigo. Amém? Hoje, então, nós vamos ministrar em Salmo 121 essa semana, e eu coloquei aí que elevo meus olhos para os montes, né? Eu olho para cima, elevo acima de todo nome. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É entender que existe uma proteção integral, é entender que o Senhor está conosco em todo instante, é nele, ele é o Criador de todas as coisas, o socorro que vem de cima. Então, assim, não tem, como eu posso dizer, o socorro vem de cima, então ele te puxa, ele te impulsiona, você não consegue ficar prostrado o tempo todo, é prostrado diante de Deus, mas você não fica caído, você não fica com a cara no chão, derrotado, você é levantado para algo especial, porque o Senhor só tem coisas especiais para a nossa vida. Ele não tem, eh, ele não tem refúgio, ele não tem remendo, ele tem
coisas reservadas para a sua vida. E você precisa dar o primeiro passo em direção a essas coisas e começar a descobrir o que ele tem. Deixa então o passado no passado. Deixa lá, não mexe. Deixa lá. Ah, mas pastor, eu não consegui perdoar. Deixa lá. Só vai declarando perdão por enquanto, por hora. Vamos combinar assim? Por hora você só declara. Amém? Já está de bom tamanho. Ao declarar, o Senhor já começa a movimentar, ele começa a te fazer compreender. As palavras, elas têm poder, e quando você vai declarando palavras de vitória na sua vida, no seu dia, algo especial acontece, você floresce, coisas acontecem. Gente, se eu for contar a quantidade de testemunho com relação ao florescimento, com relação à prosperidade que o Senhor me trouxe em 3 anos para cá, não tem como eu mensurar, não tem. Amém? Você não vai ficar caído, porque hoje você ergue os olhos e olha para um lugar, e seu lugar está acima. E quando você olhar para os montes, saiba que também não está no monte. Você sobe até o monte, olha para mais acima. Você vai ver as constelações, você vai ver as estrelas, você vai ver o céu. Mas aí você vai olhar mais para cima, é o terceiro céu, é onde mora o nosso Deus. O nosso Deus mora no terceiro céu, acima de tudo. Não tem nada nem ninguém acima ali. Amém? Ele está no lugar de luz o tempo todo. Deus cria a luz porque ele é luz. Ele cria o mundo porque ele é o nosso mundo. Ele cria as criaturas, os animais, ele cria os átomos, as moléculas, ele criou as bactérias, ele criou todo esse sistema invisível e visível aos nossos olhos para mostrar o quão poderoso e grande ele é. Não se afunde mais naquilo que você está vivendo. Olhe para mais, amplie a sua mente. E eu estou aqui para estar contigo, orando e meditando e acreditando e sabendo que ele vai fazer muito mais. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e que você seja abençoado.